Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, dia 12 de novembro. Hoje a igreja celebra a memória de São Josafá, bispo e mártir. Ele nasceu na Ucrânia, em 1580, de pais ortodoxos. Depois ele se converteu à fé cristã, foi feito bispo e lutou muito pela unidade da igreja em seu país. E ele foi martirizado no ano de 1623. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que Jesus estava caminhando rumo a Jerusalém. E quando ele passava entre a Galileia e a Samaria, ele entrou num povoado. Daí saíram 10 leprosos e vieram ao seu encontro. Se mantiveram distantes e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus lhes respondeu: Ide apresentar-vos aos sacerdotes em Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, um percebeu que ficara curado. Ele regressou em sentido a Jesus, louvando altamente a Deus, se prostrou aos pés de Jesus e lhe deu graças. Jesus então disse: Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Será que somente este estrangeiro reconheceu a graça de Deus e voltou para louvar o seu nome e dar graças? Levanta-te e vá-te, porque, por causa da tua fé, ficastes curado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. Uma palavra que vai educando a mim e a você paulatinamente. De modo que não basta só adquirir os conhecimentos teóricos e acadêmicos sobre esta palavra. Não basta somente conhecer as Sagradas Escrituras, como nos ensinou nosso Pai São Francisco, que isso até o diabo conhece. O diabo sabe mais de Sagradas Escrituras do que todos os teólogos juntos, mas ele não acolhe o plano de amor e o plano de salvação ocorrido na vida de Jesus de Nazaré. Ele não acolhe isto. Por isso a palavra de Deus será sempre esta força que vai impulsando a mim e a você. E ela vai encontrando os seus obstáculos naturais que estão presentes no meu interior por causa das minhas debilidades humanas, de minhas fraquezas humanas e de meus pecados e do seu também. De modo que muitas e muitas vezes essa palavra vai ter que irromper-se para derrubar os obstáculos que eu carrego e que você carrega. Por isso, na primeira leitura ainda do livro da sabedoria, a sabedoria de Deus hoje vai mostrar o julgamento dos poderosos. Aqueles que têm autoridade para guiar os povos, guiar as nações, guiar os grupos, guiar as igrejas, e que por causa disso fora dado a eles pelo Senhor autoridade e poder, para que eles pudessem realizar a misericórdia, a solidariedade e a bondade, conduzindo o povo para Deus, segundo o seu coração. Homens e mulheres instruídos, homens e mulheres formados segundo o coração de Deus para guiar o povo, guiar os grupos para o Senhor e não para si mesmos. Por isso hoje a primeira leitura vai dizer que Deus será muito mais severo com aqueles que recebem autoridade e poder. A quem muito é dado, muito será exigido, muito será cobrado. E também é necessário guardar a palavra, se deixar guiar pela palavra. Hoje o livro vai nos dizer justamente isso, da necessidade e urgência de nos deixarmos guiar pelo Espírito da sabedoria que vem da palavra de Deus, para que a gente possa guiar os nossos passos nesta nossa caminhada também rumo a Jerusalém. Não mais a Jerusalém histórica, não mais a Jerusalém geográfica que está em Israel. Essa passou. Agora é a Jerusalém celeste, onde estão todos os santos, onde estão todos aqueles e aquelas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e ali estão diante do trono do Cordeiro dizendo: Santo, Santo, Santo. Volto a repetir,
Não mais a Jerusalém histórica, não mais a Jerusalém geográfica, mas a Jerusalém, agora a mãe de todos os viventes, a Jerusalém celestial, aquela onde estão todos aqueles que foram iluminados e que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Então, eu e você também estamos caminhando para esta Jerusalém. E é este caminho que é perigoso, porque nós não caminhamos com certezas, nós caminhamos na penumbra da fé. Por isso aconteceu que Jesus está caminhando para a Jerusalém geográfica, a Jerusalém histórica. E enquanto ele está passando entre a Galileia dos gentios, o profeta Isaías, terra de trevas, de pecadores, de impuros, e também entre a Samaria eram os cachorrinhos imundos, segundo também uma parábola de Jesus, daquela mulher que pediu para os pães. Aqui nós estamos numa região então de impuros, de descrentes. É aí que vai se acercar a Jesus, se aproximar de Jesus, um grupo de 10 leprosos. Eles vão manter a lei, não podem se aproximar de Jesus, porque senão eles poderiam ser apedrejados e mortos. Eles vão manter a lei, vão permanecer distantes. E dali, em gritos, eles vão dizer: Jesus, mestre, tem compaixão de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega para mim e para você nesta manhã, nos orientando, nos formando, nos oferecendo pistas de como nós devemos guiar os nossos passos. Por isso a palavra de Deus hoje, ela chega, ela ilumina e ela vai nos colocar também nesse caminho de Jesus até Jerusalém. Por isso, ao caminhar para Jerusalém, porque Jesus não faz grandes gestos, Jesus não realiza grandes discursos. Ele somente vai dizer: vão apresentar-te aos sacerdotes em Jerusalém. Vão até ali para se apresentar aos sacerdotes. E os 10 acreditam em Jesus. Eles confiam nessa palavra, a força da palavra de Jesus. E eles vão caminhando para Jerusalém. E nesta caminhada, um deles percebeu que ficara curado. Então ele volta até Jesus. Ele volta, se lança aos pés de Jesus, o adora e dá graças a Jesus. Aquilo que ele deveria fazer no templo de Jerusalém, se prostrar e dar graças ao Senhor. Ele volta até Jesus e reconhece esse senhorio de Jesus e a força da palavra e dá graças. E Jesus pergunta: mas não foram 10? Onde estão os outros 9? Somente este estrangeiro, um samaritano, que não pertence à tradição de Israel, que não pertence à religião de Israel, somente este voltou para dar graças a Deus. Onde estão os outros 9? A ingratidão às vezes acontece na minha vida e na sua vida, porque nós usamos a Deus somente como um pronto-socorro espiritual quando nós necessitamos de milagres, mas não nos comprometemos na gratidão, um espírito de agradecimento. E Jesus vai dizer àquele homem: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Que esta palavra hoje seja para mim e para você também essa advertência, que nós estamos caminhando para Jerusalém e que às vezes estamos leprosos também, leprosos de pecados, leprosos de coisas erradas, de pensamentos, sentimentos, ideias erradas, e também necessitamos da cura de Jesus. E pidamos a Ele: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós, e saibamos também ser agradecidos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Josafá, rogai por nós, paz e bem.